Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Hoje nós vamos iniciar a exposição de 3 João, a última das 3 epístolas joaninas. Apocalipse não é considerado uma epístola, é outro gênero literário. A propósito, na semana passada eu disse que nós, tendo concluído 3 João, nós iríamos fechar a teologia joanina. Mas eu esqueci que nós, aqui na igreja, ainda não expusemos o Evangelho de João. Já foi 1ª, 2ª, vai ser agora 3 João e Apocalipse. O pastor Raik já expôs. E vai faltar ainda o Evangelho de João. Não sei a quem Deus vai dar o privilégio futuro de expor essa carta. Mas essa 3ª carta de João é uma pérola de grande valor, meus irmãos, na qual vale a pena você investir tempo e esforço para conhecê-la e aplicá-la à sua vida, de modo a acumular tesouros nos céus. Não ouça, portanto, as exposições de 3 João como um homem que se olha no espelho, com o ouvido mouco, entra por um lado, sai pelo outro, está enxergando apenas o pastor, um homem. Ouça a palavra do Senhor aqui nesta noite. É o meu encorajamento para você e nas noites seguintes também. E eu particularmente tenho um especial apreço por essa epístola, porque foi a partir dela que eu fiz a minha primeira pregação no dia 11 de outubro de 2015, na nossa congregação, na Vila do Jubim, destacando Gaio como um cristão exemplar. E nessa noite, me proponho a fornecer apenas algumas informações gerais acerca do autor e o que o motivou a escrever essa carta, para que à medida em que nós formos estudando cada versículo, nós o façamos controlados pelo seu contexto histórico e intenção autoral. Então, deixe-me ler toda a carta para que você tenha uma visão geral e entenda o fluxo do pensamento de João aqui em 3 João. 3 João do verso 1 ao 15, capítulo único. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a graça do Senhor para esse momento de instrução. Senhor Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, mente, coração, vontade, sujeitas ao teu senhorio. Preciso da tua graça para comunicar a tua palavra, no poder do teu Espírito, Senhor, e não na força de habilidades humanas. E os meus irmãos precisam da graça do Senhor, do teu Espírito,
das doces influências do Santo Espírito, levando a palavra aos recônditos mais secretos do coração, porque a tua palavra é viva e eficaz e penetra ao ponto mais interior da nossa alma. Abre os nossos olhos essa noite para apreciarmos a tua palavra, colocarmos ela em alta conta e também buscarmos amar mais o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ao estudar a Bíblia, meus irmãos, há sempre o perigo de nós abordarmos ela de uma maneira fria, mecânica, intelectual, livresca e espiritualmente desligada. E penso que o momento em que nós estamos mais vulneráveis a isso é exatamente no ponto que deve ser o início de qualquer estudo bíblico sério, quando estudamos as questões introdutórias de um determinado livro das Escrituras, visando entender o real significado de uma passagem ou de um versículo particular. Nesse caso, eu poderia tomar as partes separadamente: autor, data, ocasião, propósito, mensagem, esboço, depois estruturá-las em tópicos e, por fim, avançar através delas mecanicamente, sem correlacioná-las com o todo harmonizado das Escrituras. O que seria tão inútil quanto descrever as propriedades da peça de um quebra-cabeça e a sua importância a parte do próprio quebra-cabeça. Um médico pode descrever a estrutura de um corpo humano de modo superficial e mecânico, destacando as suas 3 partes fundamentais: crânio, tronco e 4 membros, 2 inferiores e 2 superiores. Mas ele também poderia fazer uma descrição anatômica muito mais detalhada e mostrar como as partes relacionam-se com o todo. E assim nós teríamos uma apresentação mais detida, uma apresentação melhor compreensiva, porque assim nós poderíamos entender como as partes, os membros do corpo, se relacionam com a estrutura toda, permitindo a manutenção da vida, a defesa contra agentes externos e o equilíbrio e a regulação de diversas funções corporais. É essencial que um médico saiba disso. Vocês concordam comigo? O médico precisa saber disso, visto que a prevenção e tratamento das enfermidades do corpo dependem dessa perícia médica. Da mesma maneira, se nós quisermos preservar a saúde da nossa alma e do corpo de Cristo, meus irmãos, é fundamental que nós resguardemos-nos contra essa atitude de aridez e frieza intelectual ao lidar com as sagradas Escrituras, que é viva e eficaz. E os que são mais metódicos e sistemáticos ou deslumbrados com o saber teológico, correm o maior risco de concluir na letra e jamais chegar no espírito, jamais conseguir compreender e aplicar aquilo que realmente estão acumulando no cérebro. Portanto, eu quero que você veja a 3 João, primeiramente, a partir de uma esfera contextual mais ampla, dentro do seu contexto canônico. E com isso eu quero dizer que eu desejo que você veja a 3 João como parte de uma narrativa maior, a história da redenção. Consumação, queda, redenção e consumação. Cada livro da Bíblia é parte de um todo interligado e harmônico e que contribui para o progresso da revelação da história da redenção, e juntos esses livros a completam. Deixe-me mostrar a você como esse tapete da revelação de Deus, por assim dizer, desenrola-se no Novo Testamento. Os evangelhos, eles enfatizam as revelações do nosso glorioso Salvador e Senhor Jesus Cristo, a sua morte, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. O livro de Atos nos revela como o Evangelho de Cristo foi incorporado na igreja e como ele serviu para a instituição e desenvolvimento da igreja. As epístolas vão tratar da doutrina da igreja, de como viver a vida em Cristo no contexto da igreja local. Há 21 epístolas no Novo Testamento, 13 paulinas e 8 gerais. As paulinas nós podemos dividir em 2 categorias principais aqui.
as que enfatizam a doutrina da igreja, Romanos a 2 Tessalonicenses, e aquelas que tratam da ordem da igreja e do serviço cristão, que são 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. O outro grupo de epístolas é o das epístolas gerais, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, as 3 cartas de João e Judas, as quais são designadas gerais, porque foram endereçadas a um público mais amplo do que os da epístola paulina. Elas enfatizam a perseverança na fé cristã, abordando as questões mais práticas da vida cristã naquele contexto, do que doutrinárias ou teológicas com as quais o crente comumente tem que lidar na vida cristã. Nós podemos dividir as 8 epístolas gerais em 2 categorias. As que exortam o crente a perseverar em meio às perseguições externas e as que enfatizam a perseverança contra ataques que vêm de dentro da igreja, por meio de falsas doutrinas. No primeiro grupo estão Hebreus, Tiago e 1 Pedro, as que enfatizam as perseguições que vêm de fora da igreja, as perseguições externas. No segundo grupo, as que enfatizam a perseverança em meio às perseguições internas, nós temos 2 Pedro, as 3 cartas de João e Judas. Então, a igreja, desde o princípio, sempre esteve sujeita a ataques externos e internos. E nós temos 3 testemunhas disso na Bíblia, portanto. Pedro, com a sua 2ª carta, João, com suas 3 cartas, formam um único testemunho, e Judas com a sua pequena e cortante epístola. E a 3ª João, meus irmãos, é 1/3 do testemunho de João a respeito dos ataques procedentes de dentro da própria igreja. Por isso eu quero que você veja agora a 3ª carta de João em conexão com as outras 2 epístolas joaninas, porque elas juntas, como eu disse e reitero, compõem o testemunho de João. A ênfase da 1ª carta de João é na comunhão, no relacionamento do crente com Deus. E nós vemos em 1 João essa ênfase repetida muitas vezes. E essa comunhão com Deus é mantida por meio da confissão de pecados e por meio da perseverança do crente na palavra de Deus. É isso que diferencia os verdadeiros crentes dos falsos crentes. Eles se arrependem dos seus pecados, confessam os seus pecados e eles perseveram na obediência à palavra de Deus. 1 João, portanto, é a base, o fundamento para 2ª e 3ª João, porque fala de verdadeiros e falsos irmãos. Então, o que nós temos na 2ª e 3ª cartas de João são ênfases na identificação daqueles que têm comunhão com Deus e daqueles que não têm comunhão com Deus. Se preferirem, 2 João nos dá ilustração de falsos crentes e 3 João nos dá ilustração de verdadeiros crentes, nos mostra bons exemplos de verdadeiros crentes. A propósito, a 3ª e a 2ª epístolas de João são, num sentido, cartas gêmeas, meus irmãos. Ambas são breves o suficiente para terem sido escritas numa única folha de papiro de cerca de 20 por 25 centímetros, o tamanho padrão de um porta-retrato que você tem na sua casa ali na estante. 2 João e 3 João são as cartas mais curtas do Novo Testamento, mais curtas até do que a epístola a Filemon e a epístola de Judas, que são os outros únicos 2 documentos do Novo Testamento que consistem de apenas um capítulo. Em ambas, 2 e 3 João, a realidade subjacente por trás é a hospitalidade. Tanto uma quanto outra foram escritas para indivíduos específicos a quem João diz que ama na verdade. Eu quero te mostrar aqui algumas similaridades entre elas. Nas 2 cartas, João diz que ficou sobremodo alegre porque encontrou alguns crentes andando na verdade. Ambas contêm um encorajamento ao exercício do amor em conexão com a verdade. Exatamente nessa sequência. As 2 epístolas reprovam o procedimento de determinados indivíduos e em seguida estabelecem uma proibição em relação a eles. E é provável que as 2 cartas tenham sido escritas e enviadas ao mesmo tempo. As suas saudações são semelhantes
mas elas diferem um pouco, por isso que eu não incluí aqui. No entanto, quando nós as lemos, nós percebemos também algumas diferenças. Em 3 João, o nome do destinatário e do agente causador de problemas não são omitidos. O apóstolo nos diz que os nomes deles são Gaio e Diótrefes, aqui em 3 João, respectivamente. Enquanto 2 João é endereçada a uma senhora anônima e os falsos mestres não são nominalmente identificados. Em 3 João, a ocasião que levou à redação da carta foi o orgulho, enquanto 2 João foi a heresia. Uma outra diferença é que, embora a hospitalidade seja a realidade por trás de ambas as cartas, as ênfases delas são muito diferentes. João aborda essa realidade de perspectivas diferentes. Em 2 João, a palavra de ordem é não receber falsos missionários. Ao passo que em 3 João, o comando é para receber verdadeiros missionários. A terceira epístola, então, meus irmãos, mostra o amor terno, o amor fraternal entre os cristãos. Enquanto a segunda epístola mostra o amor duro, o amor que não é tolerante e frouxo em relação aos falsos mestres. É por isso, meus irmãos, que nós devemos ler essas cartas aqui juntas, para que nós obtenhamos uma visão equilibrada daquilo que o Senhor está nos mostrando na continuidade da sua revelação. Se nós lermos apenas 2 João, nós podemos abraçar a verdade dura. 3 João é o ponto de equilíbrio para que o excesso de zelo não seja exagerado, a ponto de desprezar e excluir verdadeiros irmãos. Desprezo, exagero, isso é fruto de orgulho, é o que nós vamos aprender aqui nessa carta. Sem amor, a verdade é dura. E sem a verdade, o amor é falso. Eu tive um professor no seminário chamado Gary Parker, que ele dizia que o equilíbrio é um ponto pelo qual nós costumamos passar quando nós vamos de um extremo ao outro. E esse é um desafio da vida cristã. Nós caminharmos para encontrar este equilíbrio que só a Escritura nos fornece. E foi esse o tipo de problema de exagero e de rigidez desamorosa que motivou João a escrever a terceira e última de suas epístolas. 3 João é o menor livro da Bíblia, meus irmãos, com apenas 219 palavras gregas, um pouco mais curta do que 2 João, que tem 245 palavras gregas, embora 3 João, você vai ver na sua Bíblia, é maior do que 2 João em número de versículos. João endereçou essa carta a um indivíduo chamado Gaio. É a carta mais pessoal do Novo Testamento. E junto com 2 João, também tem a forma mais próxima de uma carta convencional do mundo greco-romano, visto que é a única carta escrita de um indivíduo para um indivíduo no Novo Testamento. Provavelmente João escreveu essa carta aqui, meus irmãos, a partir de Éfeso, entre 90 e 95 depois de Cristo, para onde ele teria se mudado depois de deixar Jerusalém, talvez após a morte de Maria, mãe de Jesus, a qual foi posta sob os seus cuidados pelo próprio Senhor Jesus aos pés da cruz do Calvário, ali na cena da crucificação. E a essa altura, João já era um homem idoso, no crepúsculo da sua vida, supervisionando as igrejas da Ásia Menor no lugar de Paulo, que morreu decapitado no final da década de 60 depois de Cristo, durante o governo de Nero, junto à estrada de Roma para a Hóstia. No livro de Apocalipse, a revelação dada a João e não a outro apóstolo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor também é um indicativo de que essas igrejas estavam sob a sua jurisdição, sob a sua supervisão. João viveu mais do que todos os apóstolos e ele morreu quase no final do 1º século, por volta do ano 98 depois de Cristo. E as primeiras citações dessa carta aqui vêm da Ásia Menor, através dos escritos de Policarpo, Papias e Irineu, que viveram bem próximo da época de João, e Policarpo, inclusive, até foi discipulado pessoalmente por João, segundo confiáveis relatos. É dentro desse contexto que João escreve essa pequena correspondência pessoal a um crente chamado Gaio, porque como pastor, o apóstolo sentiu que Gaio precisava de encorajamento.
E a razão disso é que Gaio, mesmo enfrentando a forte oposição de um líder da igreja, mesmo enfrentando essa forte oposição de um líder da igreja daquela região chamado Diótrefes, ele continuava gentil e corajosamente dando hospitalidade a verdadeiros missionários, homens de Deus que traziam a verdade. Diótrefes foi acusado de ser muito rígido e cobiçoso. Ele sentiu ciúmes da sua igreja, ele queria ser o único líder, queria todo o respeito e autoridade só para ele, reivindicava essas coisas e por isso ele sentia a sua liderança ameaçada quando apareciam outros líderes e desviavam a atenção da sua liderança que ele tanto desejava abraçar. E ele foi mais longe ainda e proibiu os membros da igreja de acolher missionários, mesmo que eles fossem verdadeiros homens de Deus. Muito pessoal, não, meus irmãos? Parece uma intriga, uma picuinha qualquer de igreja. É tão pessoal, breve e aparentemente destituída de maior relevância doutrinária, que ao longo da história, alguns até hesitaram em considerar 3 João como um livro canônico. E ainda hoje, muitos comentaristas nem se dão trabalho de comentá-la, embora não neguem que é uma carta inspirada pelo Espírito Santo. Todavia, 3 João, absolutamente, não é uma carta tão pessoal a ponto da vulgaridade e inutilidade, tal qual uma correspondência entre namorados ou uma lista de compras. 3 João está na Bíblia, porque assim como 2 João, o seu tema é a verdade. Essa carta nos dá uma ideia da importância da verdade, e isso está relacionado, como já lhe mostrei, com a história da redenção. E a verdade é até mais enfatizada aqui em 3 João do que em 2 João. A palavra verdade aparece 6 vezes em 3 João, 4 vezes logo nos primeiros 4 versículos, deixando imediatamente claro qual é a ênfase do apóstolo, enquanto em 2 João a palavra verdade aparece 5 vezes ao longo da carta, uma menos do que em 3 João. E se vocês preferirem ver essa ênfase de João, na verdade, em sua 3ª epístola, lembrem-se do que Jesus disse em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nas 3 epístolas de João, Jesus é retratado com uma tripla designação, com essa tripla designação. Em 1 João, Jesus é a vida. Em 2 João, Jesus é a verdade. E em 3 João, Jesus é o caminho. 3 João nos diz que Jesus é o caminho no qual nós devemos perseverar diante dos ataques internos de dentro da igreja. Nesta 3ª epístola joanina, nós somos apresentados a 3 homens, cuja conduta é avaliada com base no fato de estarem ou não no caminho, estarem ou não andando no caminho de Cristo. Por isso, 3 João, meus irmãos, frequentemente é designada como um conto de 3 homens. Então, é muito fácil esboçar essa epístola, porque ela gira em torno de 3 indivíduos: Gaio, Diótrefes e Demétrio. 2 são referendados como um bom exemplo, Gaio e Demétrio. E o outro é um péssimo exemplo para a igreja, Diótrefes. Em 2 João, os maus exemplos estão perambulando mundo afora. Em 3 João, os maus exemplos estão dentro da igreja. Assim, através desses 3 indivíduos, nós temos nessa carta um pequeno vislumbre do tipo de problemas e personalidades que havia na igreja do 1º século. E o contexto da igreja em 3 João nos ensina aqui pelo menos 3 coisas nessa introdução. Em primeiro lugar, não existe tal coisa como igreja perfeita, nem mesmo na era apostólica houve, como 3 João está nos mostrando aqui. Porque a igreja sempre foi composta de pessoas imperfeitas que são cristãs unicamente por causa dos méritos da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como pastor, meus irmãos, é triste dizer isso, mas muitas vezes os bons testemunhos da igreja são e ainda serão maculados pelos maus exemplos de dentro da própria igreja. Todavia, embora triste, isso nunca constituirá uma desculpa legítima
para viver no pecado e deixar de congregar. Gaio continuou perseverando fielmente em seu serviço de assistência aos santos, apoiando a causa missionária. Quem deixa a igreja por causa de homens, nunca esteve lá por causa do nome. Grave isso, se você deixa a igreja por causa de homens, você nunca esteve lá por causa do nome, por causa de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas são tão críticas, meus irmãos, com a igreja, mas deixa eu te dizer uma coisa, Cristo odeia que falem mal da sua noiva. Você gostaria que falasse mal da sua esposa, da sua noiva? Você se alegra? Eu ficaria possesso, por assim dizer. E se atentassem contra a vida da Fernanda, eu não saberia o que eu seria capaz de fazer. Cristo ama a sua igreja. Cristo protege a sua igreja. Cristo supre a sua igreja. E se colocar contra a igreja do Senhor, meu querido, é se colocar em maus lençóis. Porque o Senhor vai te humilhar. Não tenha dúvida que o Senhor vai te humilhar. Vai humilhar todo aquele, vai colocar abaixo. Vai fazer comer grama, como fez com Nabucodonosor. Todo aquele que se colocar contra a igreja do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Alguns acham que são tão perfeitos. A igreja é muito imperfeita para a perfeição que alcançaram. E por isso vem, critica e tudo e sai da igreja, porque a igreja não corresponde à altura da sua perfeição. Isso pode acontecer com os melhores homens, meus irmãos. Eu não estou falando apenas de pessoas que têm amargura no coração, sai e deixa. Deixe-me ilustrar isso com o exemplo de um grande teólogo batista chamado A.W. Pink. Você conhece A.W. Pink? Você já leu alguma coisa sobre A.W. Pink? A.W. Pink, embora tenha dado contribuições tremendas para a igreja e para a tradição e teologia batista, terminou a vida dele, o final da vida dele, sem congregar. Porque ele avançou tanto em conhecimento e em orgulho também, eu imagino, que ele não encontrou uma igreja que estava à altura daquilo que ele concordasse. E acabou no velório dele, salvo engano, tinham 8 pessoas contando com a esposa dele. E hoje nós desfrutamos dos seus ensinos. E eu louvo a Deus por isso. Eu não quero diminuir a importância de Pink, mas por causa de um excesso de zelo, acabou ficando sem congregar no final da vida dele. Alguns, infelizmente, meus irmãos, acham que são tão perfeitos que a igreja não está à altura da sua perfeição. Em segundo lugar, os falsos irmãos, muitas vezes, na história do povo de Deus, construíram os maiores obstáculos para o anúncio da palavra de Deus. Eu não preciso de muito esforço para provar isso, e você não vai precisar também de muito esforço para entender do que eu estou falando e identificar os exemplos. Caim matou Abel. Edom teve um longo histórico de violência contra Jacó. Os religiosos de Israel mataram os profetas, crucificaram Jesus e perseguiram ferozmente os apóstolos. Os judaizantes tentaram minar o ministério de Paulo e um homem em particular, Alexandre o Latoeiro, Paulo diz que causou-me muitos males. E agora, aqui está Diótrefes em 3 João, engrossando as estatísticas ao perseguir o jovem Gaio, ou o homem Gaio. Meus irmãos, em terceiro lugar, nós aprendemos por imitação e nos tornamos iguais àqueles a quem nós imitamos. A imitação faz parte da natureza humana. É assim que nós aprendemos as coisas, principalmente quando crianças. Nos primeiros anos de vida nós somos, por assim dizer, como uma verdadeira esponja, sempre absorvendo informação. A imitação ela é a base do aprendizado humano. Um exemplo disso é que você não aprendeu a falar português sozinho, obviamente, mas o seu processo de aquisição de fala desenvolveu-se à medida em que você imitava os sons das palavras que você escutava corriqueiramente à medida em que você crescia. Embora alguns animais impressionem pela capacidade de imitação, como macacos e papagaios, nenhum ser da natureza tem tanta capacidade de imitação como o ser humano. Somente um ser humano com alto grau de autismo
no estágio severo, seria incapaz de imitação, porque sabe-se que em alguns indivíduos com autismo há um grupo de neurônios ligados à capacidade de imitação, chamados neurônio espelho, que não funcionam corretamente. Então, repito, a imitação é a base do aprendizado, e isso é bom. E essa capacidade de imitação foi introjetada em nós por Deus. A imitação é inata ao homem, e, portanto, nenhum ser humano é completamente autêntico ou inteiramente original. O Senhor disse: sejam santos como eu sou santo. Imitem a mim, é o que o Senhor está dizendo. E o Espírito também disse através de Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E nesta carta, meus irmãos, Deus conservou 3 exemplos. 2 bons exemplos e 1 mau exemplo. A quem nós vamos imitar à medida em que nós aprendermos o conteúdo desta epístola? Vamos correr o risco de enfrentar problemas por causa do Evangelho, como Gaio e Demétrio, ou vamos causar problemas para o Evangelho, como Diótrefes? Uma coisa eu sei, porém, na igreja, assim como em 3 João, nós teremos sempre mais bons exemplos, em número e em qualidade, à nossa disposição, do que maus exemplos. Entre 2 exemplos, aparece um mau exemplo aqui. E eu espero que todos nós aqui juntos possamos ser, quando concluirmos essas exposições, mais parecidos com Jesus e melhores exemplos da sua pessoa e dos seus interesses. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor nos ajude a conservar a tua palavra em nossos corações, para que possamos dizer como salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E que sob a luz dos exemplos de Gaio e Demétrio, nós caminhemos para longe e jamais sejamos contados com Diótrefes. Em nome de Jesus. Amém.